Você percebeu recentemente que sua postura mudou um pouco? Sente que seus ombros estão mais curvados ou que sua altura diminuiu sem perceber? Você não está imaginando coisas. Isso acontece com milhões de mulheres a partir dos 45 anos. E não é culpa do tempo. É algo que ocorre dentro dos seus ossos. Hoje vou mostrar como você pode frear esse processo e até revertê-lo. Sim, reverter. Mas antes de te dar os exercícios, deixe-me explicar o que está acontecendo no seu corpo e por que é urgente agir agora. Pesquisadores da Clínica Mayo descobriram que exercícios com faixas elásticas não apenas fortalecem os músculos, como também aumentam a densidade óssea. E isto não é teoria, é ciência. Sua coluna e quadris, que sustentam seu corpo dia após dia, são os que mais sofrem na menopausa. Sem você perceber, podem começar a enfraquecer. Na verdade, uma entre cada 3 mulheres acima de 65 anos sofre uma fratura na coluna. Muitas vezes sem nem perceber o que aconteceu. Tudo começa anos antes, quando o estrogênio começa a diminuir, desequilibrando o processo de regeneração óssea. As células responsáveis por destruir o osso superam as que o constroem, e o pior, não há sintomas visíveis até que seja tarde demais. Isso não só afeta sua altura, mas como você caminha, dorme e se veste. É como se seu corpo estivesse falhando silenciosamente por dentro. E enquanto isso, os tratamentos convencionais ficam aquém do necessário. Fornecem cálcio, mas é como deixar material na obra sem operários para utilizá-lo. O que seus ossos precisam é de estímulo. Uma mensagem clara de que devem se fortalecer. E você pode dar isso através do movimento. Exercícios com bandas elásticas geram a tensão mecânica precisa que ativa os osteoblastos, as células que constroem os ossos. Não é necessário peso de academia, nem máquinas complexas. Apenas intenção, constância e uma simples faixa elástica. Hoje vou te ensinar os 5 exercícios mais eficazes, cientificamente desenvolvidos para proteger seus ossos onde você mais precisa: coluna, quadris e pelve. Exercício 1. Agachamento com faixa acima dos joelhos. Esse movimento, embora pareça simples, é um dos mais poderosos para devolver ao seu corpo o suporte que ele foi perdendo ao longo dos anos. Coloque a faixa logo acima dos joelhos. Fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros. Agora desça lentamente como se fosse sentar em uma cadeira invisível, mantendo a coluna reta e o abdômen firme. Depois, suba novamente com controle. Só isso. Mas é muito mais do que parece. Por que é tão eficaz? Porque ativa os maiores e mais potentes músculos do seu corpo, os glúteos. Quando esses músculos se fortalecem, toda a cadeia posterior, parte inferior das costas, quadris e pernas, começa a se alinhar e se estabilizar. Além disso, esse agachamento gera o que os especialistas chamam de compressão axial controlada, ou seja, pressão vertical direta sobre as vértebras. É o tipo de estímulo que envia à sua coluna a mensagem: preciso que você se fortaleça. É como mandar um recado ao seu corpo para começar a reconstruir os ossos exatamente onde mais precisa. E o melhor, você não usa peso externo nem força suas articulações. A faixa elástica cria a resistência ideal, adaptando-se ao seu nível de força sem gerar impacto. Se no começo for difícil descer muito, tudo bem. O importante é manter a forma. Coluna ereta, joelhos alinhados com os pés e movimentos lentos, conscientes. À medida que seu corpo se adapta, você notará melhorias não só na postura, mas também no equilíbrio, na energia e na segurança ao se movimentar. Este exercício não é apenas um agachamento. É o primeiro passo para uma estrutura corporal mais sólida, mais estável, mais preparada para os desafios dessa fase da sua vida. Exercício 2. Remada inclinada com faixa. Este exercício é fundamental para restaurar o alinhamento da sua coluna e combater os efeitos visíveis e silenciosos do tempo sobre a sua postura. Comece em pé, com os joelhos levemente flexionados e o tronco inclinado para frente a partir dos quadris.
A coluna deve permanecer reta o tempo todo, como se você estivesse protegendo um livro frágil apoiado nas suas costas. Segure a faixa com ambas as mãos e puxe-a em direção ao peito, mantendo os cotovelos junto ao corpo e apertando as escápulas no final do movimento. O que você está fazendo com esse gesto? Está ativando a parte média e superior das costas, músculos que geralmente enfraquecem com o tempo por conta do sedentarismo ou da falta de atenção. Quando esses músculos perdem força, a consequência é quase automática. Sua postura começa a encurvar, o peito afunda e a coluna torácica, aquela que sustenta a parte superior do seu corpo, se torna mais vulnerável. E isso não afeta apenas a estética. Uma postura encurvada comprime os órgãos, reduz sua capacidade respiratória e afeta até mesmo seu estado emocional. A remada inclinada não é apenas um exercício de força. É uma correção ativa da estrutura postural do seu corpo. Cada repetição é como reescrever sua arquitetura interna, restaurando o eixo central que te sustenta, te equilibra e te dá presença. Ao trabalhar essa área com uma faixa elástica, você obtém resistência constante durante todo o movimento. Diferente dos pesos, onde a força varia, a faixa mantém uma tensão contínua, obrigando os músculos estabilizadores a trabalharem de forma ativa e constante. Este exercício não apenas reforça, ele reeduca. E ao praticá-lo com intenção, você começa a perceber que algo muda. Você não apenas parece mais ereta, você se sente mais segura, mais no controle, mais conectada consigo mesma. Pratique 2 ou 3 vezes por semana. Faça devagar, de forma consciente. E lembre-se, cada repetição é uma declaração silenciosa. Você está cuidando do seu corpo de dentro para fora. Exercício 3. Elevação lateral de perna com faixa nos tornozelos. Este exercício, embora pareça simples, tem um impacto direto em uma das áreas mais críticas do corpo feminino durante e após a menopausa, o quadril. Para realizá-lo, coloque a faixa ao redor dos 2 tornozelos. Fique em pé com os pés na largura dos quadris, mantenha o abdômen firme e a coluna reta. A partir dessa posição, eleve uma perna lateralmente de forma controlada, sem inclinar o tronco. Em seguida, abaixe lentamente e repita com a outra perna. O que você está ativando aqui? Os músculos abdutores, localizados na parte externa da coxa e do quadril. Eles são os estabilizadores naturais da sua pelve. Quando esses músculos enfraquecem, caminhar se torna menos seguro. O equilíbrio se compromete e, como consequência, o risco de quedas e fraturas aumenta drasticamente. E não estamos falando de qualquer fratura. Estamos falando das temidas fraturas de quadril. Lesões altamente incapacitantes em mulheres maduras, com consequências que podem mudar drasticamente a qualidade de vida em questão de segundos. Mas o poder deste exercício vai além do fortalecimento. Ele treina seu corpo para reagir melhor diante de desequilíbrios. Cada vez que você levanta a outra perna, a que está no chão, trabalha silenciosamente para manter você estável. Essa ativação conjunta cria uma espécie de escudo funcional, que protege não apenas durante o treino, mas em movimentos cotidianos. Caminhar, subir escadas, girar, reagir a um tropeço. Além disso, o movimento lateral com a faixa cria uma tensão contínua, que o músculo precisa resistir durante todo o trajeto, gerando uma ativação muscular profunda, sem sobrecarregar as articulações. Faça este exercício com intenção. Não é apenas um movimento, né? É uma forma de dizer ao seu corpo: eu vou te proteger desde a base. Faça com a consciência de que está fortalecendo uma área essencial. Faça com a certeza de que cada repetição pode ser a diferença entre uma queda dolorosa ou um passo firme. Este é um daqueles exercícios que não parecem espetaculares, mas cujos benefícios, esses sim, são extraordinários. Exercício 4. Desenvolvimento de ombro com faixa elástica. Este movimento é um dos mais valiosos para recuperar o controle e a força na parte superior do seu corpo. Aquela área que muitas vezes esquecemos.
até que começa a doer ou falhar. Coloque uma extremidade da faixa sob o pé e segure a outra com a mão do mesmo lado. O braço começa na altura do ombro, com o cotovelo levemente dobrado. A partir daí, empurre para cima com controle, como se estivesse levantando algo importante, até que o braço fique quase estendido, mas sem travar o cotovelo. Em seguida, desça lentamente até a posição inicial. Este exercício ativa os músculos deltoides, trapézio e toda a região superior das costas. O objetivo? Reforçar a parte alta da sua coluna vertebral, aquela que sustenta os ombros, o pescoço e toda a sua postura geral. E por que isso é tão importante? Porque, à medida que envelhecemos, especialmente durante a menopausa, perdemos massa muscular e densidade óssea em áreas que parecem menos críticas, mas são fundamentais para o equilíbrio geral do corpo. A região torácica e cervical sofre compressões constantes por má postura, trabalho de escritório, o hábito de olhar para baixo no celular e, pouco a pouco, sua cabeça avança, seus ombros se arredondam e sua coluna começa a colapsar. O desenvolvimento com faixa elástica combate tudo isso. Reforça a estrutura que sustenta sua parte superior. Dá estabilidade aos seus ombros. E, ao aplicar pressão para cima, cria uma linha de tensão direta que estimula o fortalecimento das vértebras superiores. Além disso, por ser feito em pé e de forma unilateral, um braço de cada vez, seu core abdominal também entra em ação, estabilizando o movimento e dando ainda mais suporte à coluna, sem causar impacto. Este exercício não só melhora a postura, ele te ensina a se manter ereta, a recuperar aquela sensação natural de altura que muitas mulheres sentem ter perdido. Não é apenas levantar o braço, é se elevar a si mesma, um pouco mais a cada dia. Faça com intenção, sem pressa, sentindo o controle em cada centímetro do movimento. Suas costas, seus ombros, sua coluna, todos vão te agradecer no longo prazo. Exercício 5. Elevação de quadril com faixa, ponte de glúteos. Este exercício é mais do que um movimento para fortalecer seus glúteos. É uma verdadeira base de poder para sua coluna, sua pelve e todo o seu centro. Deite-se de costas com os joelhos flexionados e os pés firmemente apoiados no chão, separados na largura do quadril. Coloque a faixa elástica logo acima dos joelhos e mantenha-a tensionada. A partir daí, contraia os glúteos e eleve o quadril até formar uma linha reta que conecta seus ombros aos joelhos. Sustente por alguns segundos no topo, sentindo assim a ativação de todo o núcleo do corpo. Depois, desça com controle. Este exercício trabalha uma das áreas mais subestimadas do corpo, os glúteos. E a musculatura profunda da lombar, junto com os abdominais, forma o que muitos chamam de core. Mas aqui não falamos apenas de estética. Falamos de estabilidade real. Por que isso é tão crucial na menopausa? Porque, à medida que os níveis hormonais diminuem, os ligamentos e tecidos que mantêm a pelve firme podem se tornar mais frouxos. Isso afeta diretamente sua postura, seu equilíbrio e sua capacidade de permanecer de pé sem desconforto. Além disso, o enfraquecimento do assoalho pélvico e dos glúteos reduz o suporte estrutural que protege a parte inferior das costas. Com a ponte de glúteos, você fortalece exatamente essa zona crítica. E ao adicionar a faixa, obriga as pernas a permanecerem ativas, estabilizando os joelhos e ativando os músculos abdutores, que colaboram para o alinhamento de todo o quadril. É um exercício sem impacto, mas com um efeito profundo. A cada repetição, você reforça a sustentação interna do seu corpo. E quando essa base está firme, tudo o mais melhora. O jeito que você caminha, como se senta, como sobe escadas, até a forma como respira. Faça devagar. Sinta cada fibra muscular sendo ativada ao se elevar. Este movimento, que nasce do chão, tem o poder de erguer toda a sua estrutura postural.
É uma maneira de dizer ao seu corpo: ainda tenho força, ainda posso me reconstruir. Não subestime a simplicidade. Muitas vezes, o mais simples é o mais transformador. Cada um desses movimentos tem uma razão biomecânica. Não são aleatórios. Não são modismos, são uma estratégia de proteção, de reconstrução. Com apenas 15 minutos 3 vezes por semana, você pode não apenas parar a perda óssea, mas revertê-la em áreas-chave. E não se trata apenas de recuperar o que foi perdido. Trata-se de avançar com uma nova base. Uma base forte, estável, resiliente. Seu corpo muda sim, mas pode mudar para melhor. Faça esses exercícios. Faça com consciência. Faça por você. Porque não é só uma questão de ossos. É uma questão de como você vive esta fase da sua vida. E se essa mensagem te ajudou, se abriu os seus olhos, eu te peço algo. Inscreva-se no canal. Assim, este conteúdo vai alcançar mais mulheres que precisam dele. Mulheres que estão passando pelas mesmas mudanças e não sabem por onde começar. Juntas, podemos mudar a narrativa da menopausa. Chega de resignação. Chega de medo. Vamos construir uma nova história, onde o envelhecimento não é declínio, mas transformação. Você está pronta para isso.